Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. Aleluia! O nosso Senhor não ficou na cruz, Ele não ficou no sepulcro. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina para sempre. E nesse domingo da ressurreição, mais uma vez, distantes, mas unidos num mesmo propósito, numa mesma fé, no mesmo Senhor Jesus Cristo que vive, que ressuscitou, nós vamos meditar mais uma vez no seu Evangelho. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 35. Lucas 24, 13 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, este já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Os
quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos pela leitura da Tua Palavra e pedimos ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia de nós e fale conosco, Senhor, nesse instante. Que o Teu Espírito Santo ilumine a todos aqueles que ouvirem essa palavra. Para a Tua glória é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Cristo vive, mas isso não foi tão facilmente crido pelos seus discípulos. Como crer em uma ressurreição depois de tantas decepções, tantas frustrações? Como ter esperança depois que toda a esperança que eles tinham em Jesus, o Nazareno, foi por água abaixo? Não, a melhor coisa a se fazer é deixar Jerusalém e voltar para casa, para a velha casa em Emaús. Queridos irmãos e amigos, aqueles discípulos, assim como os demais, colocaram todas as suas esperanças em Jesus. Isso é correto. Nossas esperanças, elas não devem estar em circunstâncias ou em homens falhos, imperfeitos e pecadores. Mas as nossas esperanças devem sim estar todas colocadas no Senhor Jesus Cristo. Todavia, irmãos, as nossas esperanças devem estar colocadas no Senhor Jesus pelos motivos corretos. Aqueles homens tinham esperanças erradas em Jesus. Uma semana antes, no chamado Domingo de Ramos, quando Jesus se aproximava de Jerusalém montado em um jumentinho, as pessoas foram forrando o caminho com suas próprias roupas e também com ramos de árvores, celebrando a chegada do rei, do filho de Davi. Isso porque a expectativa, a esperança daquelas pessoas é que Jesus estava chegando em Jerusalém para tomar o poder, para ser o novo rei de Israel, para derrotar Roma, para dar a Israel um novo período de paz e prosperidade, como foi nos tempos de Davi e Salomão. Porém, seis dias depois, aquelas pessoas estavam decepcionadas e o seu rei, aquele que eles imaginavam que ia governar sobre o trono de Davi, o seu rei agora estava humilhado, era zombado, havia sido julgado injustamente pelos sacerdotes, pelo rei Herodes e finalmente pelo governador romano Pilatos. O seu rei estava agora sendo cuspido, zombado, açoitado por soldados romanos. O seu rei havia sido pregado de forma humilhante numa cruz romana e em cima da sua cabeça foi pregado uma placa: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Coisa que nem mesmo os judeus se sentiram confortáveis com essa frase. Como um rei poderia ter uma coroa não de ouro, mas de espinhos? Como um rei estaria despido do seu manto e, ao invés de sentado no seu trono, estava pregado numa cruz? Como um rei que se dizia o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, ou seja, sendo o próprio Deus, como um rei que se dizia sendo Deus, poderia estar morto? Não, Deus não morre, Deus é eterno. Mas parece que tudo aquilo que Jesus havia falado, ensinado, feito, não condizia com as suas esperanças. Então o jeito é voltar para casa. O jeito é voltar para a velha Emaús. O jeito é sair de Jerusalém. Jerusalém
que significa terra de paz, de esperança. É isso que significa o nome Jerusalém, a terra da paz. Não havia mais paz. Os judeus continuavam sendo dominados pelos romanos, tendo que pagar altíssimos impostos. Os judeus agora eram motivo de piada, porque aquele que dizia ser o seu rei havia sido crucificado e estava sepultado já há 3 dias. O jeito é voltar para Emaús. Emaús é a nossa velha casa, é voltar para a velha vida, é voltar para as velhas coisas, é voltar a fazer o que nós fazíamos antes de conhecer esse tal de Jesus o Nazareno. E meus irmãos, muitas vezes nós flertamos com velhos hábitos, com velhos pecados, flertamos com a velha vida, somos tentados a, como os hebreus do Antigo Testamento, a desejarmos de volta as cebolas, os pepinos e as panelas de carne do Egito, porque nós não entendemos os caminhos do Senhor. Nós não compreendemos exatamente aquilo que o Senhor tem feito e deixamos de crer. A nossa fé se esvai pelos nossos dedos, a nossa fé não se firma em nossos corações. Mas, queridos irmãos, o texto vai nos ensinar que a nossa esperança deve ser colocada no Senhor Jesus Cristo, sim, mas pelos motivos certos. Precisamos compreender, queridos irmãos, que Jesus, ele não veio para resolver os nossos problemas desta vida, mas ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele sim é rei e ele reina eternamente nos céus, mas para que ele voltasse para o trono vitorioso, antes ele precisava morrer, precisava vencer o pecado, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nós vemos nesse texto, meus irmãos, que 2 dos discípulos de Jesus estavam de volta à sua casa, na cidade de Emaús, distante 60 estádios ou 11 quilômetros. Eles tinham chão, eles tinham bastante tempo de caminhada. Nós pensarmos 11 quilômetros, talvez 2 horas de caminhada. Então era bastante tempo para eles irem conversando, chateados com tudo aquilo que havia acontecido. Mas nós vemos no versículo 15 que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vejam, meus irmãos, o Senhor, ao notar a tristeza no coração daqueles seus discípulos, ele não os deixou sozinhos. Ele ia com eles. E no versículo 16 nós lemos que os olhos daqueles discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não é assim conosco também? A falta de fé, às vezes, nos impede de reconhecer a presença de Jesus conosco. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco sempre. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está sempre conosco. Mas a falta de fé, meus irmãos, nos impede de enxergar a sua presença conosco. E isso traz um forte aperto em nossos corações. Aqueles homens estavam com seus corações apertados, doloridos, decepcionados. Eles não conseguiam enxergar Jesus caminhando ao lado deles. Quantas vezes você também esteve na mesma condição emocional desses discípulos do passado? Muitas vezes chateado, triste, frustrado, com dores profundas, achando que Deus está falhando com você. Mesmo que você não diga isso, mas talvez você seja tentado lá no fundo do seu coração a pensar que Deus não está preocupado com a sua vida, ou que Deus não está fazendo nada por você. Meus irmãos, o nosso problema é que nós não conseguimos, às vezes, enxergar a presença do Senhor conosco em silêncio.
E diz o texto aqui que no versículo 17, Jesus, ao aproximar-se dele, perguntou-lhes: "O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais?" E eles pararam entristecidos. "Vocês estão preocupados com o quê?" Jesus perguntou. Jesus havia dito, meus irmãos, na quinta-feira: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim." Irmãos, os motivos das nossas preocupações, mais uma vez eu insisto, é a nossa falta de fé. É quando nós não conseguimos enxergar a mão de Deus sobre as nossas vidas. Não conseguimos enxergar a presença do Senhor conosco, caminhando ao nosso lado. E quando não temos fé, o que impera em nossos corações é a tristeza. Aqueles discípulos, eles pararam. Eles estavam caminhando os dois juntos ali naquela caminhada longa e Jesus aproxima-se, pergunta, eles param. Param entristecidos e decepcionados porque Cleopas, que é o nome de um dos dois, ele olha para Jesus talvez numa decepção, talvez num inconformismo e pergunta: "Escuta, você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe das últimas notícias? Você é o único que, estando na festa da Páscoa em Jerusalém, não soube dos últimos acontecimentos? És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências nos últimos dias?" Pobre Cleopas, pobre companheiro de Cleopas, que Lucas não dá o seu nome. Eles achavam que Jesus, não reconhecendo que era Jesus, obviamente, era um ignorante. Achava que Jesus estava talvez dormindo esse tempo todo. Achavam que ele não estava atento aos últimos acontecimentos. Chega a ser cômico, chega a ser engraçada essa cena em que eles imaginavam que aquele companheiro de viagem era um ignorante, sendo que o companheiro de viagem era o próprio Senhor. Por isso que o Senhor, ele faz uma pergunta retórica. Não porque ele não soubesse, lógico, mas para ouvir da boca deles aquilo que machucava os seus corações. No versículo 19 ele perguntou: "Quais? O que aperta o coração de vocês? O que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias?" E eles responderam: "O que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram." Ó companheiro de viagem, nós estamos frustrados. Estamos frustrados com Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso, palavras e obras diante de Deus, de todo o povo. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Esperávamos que ele colocasse Roma no seu devido lugar. Esperasse que ele se assentasse novamente no trono de Davi. Esperávamos que ele devolvesse a Israel seus dias de glória, como nos tempos de Davi e de Salomão. Nós esperávamos uma revolução, nós esperávamos um novo governo, nós esperávamos dias de abundância e de prosperidade. Mas ele foi preso, ele foi zombado, ele foi crucificado, já faz 3 dias que ele está morto. Todas as nossas esperanças foram frustradas. É verdade que
Algumas mulheres, companheiras nossas, discípulas do Senhor, foram no túmulo essa manhã e não viram, não encontraram nenhum corpo ali e disseram ter visto um anjo. E outros dos nossos companheiros foram até o túmulo e, de fato, ele estava vazio. Mesmo com tantas evidências, queridos irmãos, aqueles homens, eles se achavam fracassados. Eles achavam que todo aquele tempo caminhando com Jesus havia sido um tempo perdido. Estavam decepcionados, estavam com um gosto amargo da derrota nas suas vidas, tristeza. Cristo está morto, acabou. Apesar de terem algumas notícias de que o túmulo está vazio, nós esperávamos que ele restaurasse Israel aos dias de Davi, que ele acabasse com esse sistema religioso corrupto desses sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Queridos irmãos, esse é o nosso erro muitas vezes. O que nós esperamos de Jesus? Quais as expectativas que nós criamos para o Senhor? Quando a gente se esquece de que aqui não é o nosso lar, quando a gente cria raízes nessa terra, quando a gente se apega demais a esta vida e às coisas desta vida, quando a gente se acha imortal, quando a gente acha que nós podemos ter o controle sobre todas as coisas, quando a gente pensa que Deus vai nos dar tudo o que nós esperamos e tudo o que nós desejamos nesta vida, nós seremos como esses dois discípulos. Nós ficaremos frustrados. Nós veremos que a vida do cristão não é um mar de rosas. A vida do cristão não é ter os seus problemas aqui terrenos resolvidos. A vida do cristão não é você viver sem tribulações, mas a vida do cristão é carregar a cruz. Isso é o que muita gente não compreende. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, levantou-se do seu trono, esvaziou-se da sua glória e veio para morrer. Quando o anjo apareceu a José, ele disse que o filho que Maria esperava salvaria o seu povo dos pecados deles. Então vejam, meus irmãos, a única forma de se salvar dos pecados é pagando o preço dos pecados, é sendo castigado pelos pecados, e isso através da morte. Então, sim, ele precisava morrer, ele precisava ser crucificado, ele precisava ser levantado no madeiro, como havia sido a serpente de bronze. E sim, ele precisava passar por todas estas coisas, ele precisava beber o amargo cálice da ira de Deus. Vejam, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar bênçãos espirituais, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação dos nossos pecados, para nos resgatar da morte. É isso que aqueles dois discípulos não estavam entendendo e que muitas vezes muitos cristãos não entendem. Quando eles se apegam às coisas materiais, quando eles se apegam às questões políticas, quando eles se apegam aos desejos e sonhos desta vida. Irmão, irmã, lembre-se que a vida que nós temos aqui na terra é para glorificar a Deus. Será uma vida curta, mesmo que você viva 100 anos. Isso não é nada diante da eternidade que passaremos com o Senhor. E Ele veio exatamente para isso, para nos dar a eternidade na sua presença, a eternidade vivendo na glória com Ele. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam porque eles não compreendiam as Escrituras. Olhando novamente para o nosso texto,
no versículo 25, Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não estão entendendo nada, disse Jesus. Vocês são nécios e tardos de coração. Vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não conhecem aquilo que os profetas escreveram a respeito do Cristo? No versículo 26, ele disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Estava escrito isso. Tinha que acontecer. Ele precisava sofrer, padecer, para assim entrar na sua glória. E no 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tudo o que eles precisavam fazer estava na Bíblia. No caso aqui, no Antigo Testamento, a Bíblia que eles possuíam. Se eles conhecessem a Bíblia, se eles crescem na Bíblia, se eles tivessem uma vida na palavra, eles não estariam entristecidos. Vejam, queridos irmãos, que todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Malaquias, todos apontam de uma forma ou de outra para o nosso Senhor Jesus Cristo. E só para dar alguns exemplos, nós vemos que, por exemplo, Jesus ele vai falar que nós lemos aqui no texto que ele começou por Moisés, pelo Pentateuco. Em Gênesis capítulo 3, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente, e este lhe esmagaria o seu calcanhar. Ou seja, Jesus, o descendente da mulher, ele destruiria, derrotaria Satanás, a morte, mas ele teria o seu calcanhar machucado, o seu corpo morreria na cruz. Em Êxodo capítulo 12, outro livro de Moisés, o Senhor instituiu a Páscoa, onde o cordeiro foi morto, o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. E todos os anos em Israel, a Páscoa era celebrada, o cordeiro era morto, seu sangue era derramado, apontando para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, a nossa Páscoa. Quando nós chegamos no livro dos Salmos, no Salmo 22, nós lemos o brado de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E no Salmo 16, nós vemos que a alma de Jesus não seria deixada na morte, ele não veria corrupção. E quando chegamos nos profetas, apenas para citar o profeta Isaías, no mais conhecido dos seus capítulos, o capítulo 53, onde nós lemos a respeito do servo sofredor que louvou sobre si as nossas iniquidades, que foi traspassado, moído por nós. Vejam, meus irmãos, Jesus ali ele teve cerca de 2 horas para expor as Escrituras do Antigo Testamento, mostrando àqueles seus incrédulos discípulos, desanimados, entristecidos discípulos, que tudo o que deveria acontecer com ele estava escrito. Não era novidade. Deus não havia sido derrotado. Não havia motivos para que eles ficassem desanimados ou entristecidos. E, queridos irmãos, muitas vezes nós temos os mesmos sentimentos que aqueles discípulos tiveram por não conhecermos as Escrituras. O Senhor se revelou a nós através da sua palavra. O Senhor deixou escrito tudo aquilo que precisamos saber
a respeito dele, ao nosso respeito e a respeito do plano que ele tem para o mundo. Então, muitas vezes, irmãos, passamos por frustrações, ansiedades, medos, preocupações, por não conhecermos a Bíblia, por lermos pouco a Bíblia, por não termos entendimento da Bíblia. E eu já falei isso a todos inúmeras vezes, que a Bíblia, queridos irmãos, é o alimento para a nossa alma. Acredito eu que todos devem comer todos os dias, provavelmente no mínimo 3 vezes por dia. E nós precisamos do alimento físico para o nosso corpo, para a nossa saúde. E a palavra de Deus é alimento, alimento para as nossas almas. Se você come pouco ou se você come errado, você vai ficar doente. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você também terá uma doença espiritual. A sua fé vai se enfraquecer, o desânimo vai chegar, a ansiedade vai tomar conta do seu coração, você ficará nervoso, irritado, triste, amuado, deprimido. E a palavra é tudo o que nós precisamos. Não existe psicólogo nesta terra que supra as nossas necessidades, que nos aconselhe, que nos instrua, que nos anime, que nos dê a direção, como a palavra pode fazer. Sim, porque a palavra de Deus nos aponta para o Filho de Deus, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra que Ele é suficiente para nós. A palavra de Deus nos mostra que, assim como Ele veio a este mundo para carregar a cruz e morrer na cruz, nós fomos chamados por Ele igualmente para carregarmos as nossas cruzes e para lá morrermos. O cristão, ele tem um chamado para a morte. E esse mundo vai nos oferecer vida, mas não a vida verdadeira, uma falsa vida, uma vida cheia de prazeres, de vícios, de desejos, de coisas que desagradam ao Senhor, daquilo que nos afasta dele, daquilo que nos faz idolatrar a criatura ao invés de adorarmos o Criador. Saiba que a Bíblia tem tudo o que você precisa. E a Bíblia te mostra quem é que você precisa. Você precisa de Cristo, de mais nada, de mais ninguém. Mesmo que você perca tudo, mesmo que você perca seus bens, mesmo que você perca até mesmo a sua saúde, mesmo que você perca a sua vida, se você tem Jesus, você tem tudo. E continuando no nosso texto, quando eles se aproximavam, versículo 28, da aldeia de Emaús, Jesus então faz menção de continuar a sua caminhada. Mas eles constrangeram, versículo 29 diz, fica conosco porque é tarde, o dia já declina. Já era tarde. É claro que Jesus tinha tudo sob controle. É claro que Jesus, sim, iria entrar com eles. E ele entrou com eles. E agora, dentro de casa, o texto é lindo. Porque lemos no versículo 30 que aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Jesus repete a mesma coisa que ele havia feito na quinta-feira. Ele toma o pão, ele parte, ele abençoa, ele distribui. Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. E vejam, queridos irmãos, muitas vezes nós achamos que precisamos de coisas que na verdade nós não precisamos. O Senhor sabe das nossas necessidades e o Senhor supre as nossas necessidades e o suprimento das nossas necessidades é bênção. Por isso que Ele abençoa o pão. E é nesse instante, quando eles recebem a bênção do Senhor, versículo 31, os seus olhos abriram e reconheceram a Jesus. Queridos irmãos, quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, nós reconhecemos que Ele sempre esteve ao nosso lado.
Ele sempre esteve cuidando de nós. E a sua palavra estava se cumprindo. Quando nós não enxergamos, é porque nós não temos a fé necessária para enxergar. Mas lembre-se que a fé é um dom de Deus. A fé é um presente do Senhor. Mas nós devemos exercitar essa fé. Uma vez que Deus te deu a fé, você deve colocá-la em prática. Você deve viver essa fé. Você deve encher-se do Espírito Santo e, conforme nós já vimos lá em Colossenses 3,16, encher-se do Espírito Santo é quando a palavra de Cristo habita ricamente em vós. E é isso que faltava na vida daqueles discípulos, a palavra habitando neles. Quanto mais você conhece a palavra, mais você entende o plano de Deus na sua vida. Aqueles homens, eles estavam frustrados, porque eles acreditavam que Jesus ia suprir os seus anseios políticos, que Jesus ia resolver as suas questões terrenas, sendo que Jesus veio para dar o perdão dos pecados, a salvação das nossas almas. Sim, Ele supre as nossas necessidades físicas. Ele deu o pão, Ele partiu o pão e deu àqueles discípulos famintos. Ele nos dá tudo o que nós precisamos, físico, mas sobretudo espiritual. Irmãos, e quando nós recebemos a bênção espiritual, que é o alimento das Escrituras Sagradas, elas transformam as nossas vidas, transformam os nossos corações. No versículo 31, depois que eles reconheceram, depois que os olhos deles foram abertos, Jesus desapareceu da presença deles. E não foi uma visão. Não, Ele estava ali o tempo todo. Não foi um sonho. Não, Ele conversou com eles, Ele comeu com eles, Ele andou, caminhou com eles. E no versículo 32, eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras. A exposição bíblica arde o coração. Infelizmente, em várias igrejas nos nossos dias, não existe nos seus púlpitos a exposição das Sagradas Escrituras. O que existem são palestras motivacionais. O que existem são musicais centrados no homem. O que existem são palavras açucaradas, adocicadas, são palestras de psicologia. Falam que você tem valor, que você é um vencedor, que você pode, que você tem a vitória. Mas não se fala da cruz, não se fala da morte do eu. É isso que Jesus tem para nós. Ele morreu na cruz, Ele nos chama a morrermos com Ele. Ele nos chama, meus irmãos, a virarmos as costas para o mundo e olharmos somente para Ele. Essa pandemia, essa dita pandemia que nós estamos vivendo, é Deus chamando a atenção da gente para isso, que nós precisamos dEle. Não são vacinas que vão salvar o mundo, não são políticos que vão salvar o mundo, não são decisões, circunstâncias, nada. É Cristo. E mesmo que o vírus tire a sua vida ou qualquer outra coisa, tire a sua vida, se você crê em Jesus Cristo, você tem a certeza que você, assim como Ele, não permanecerá na morte. Ele ressuscitou. No dia da sua morte, quando Ele morreu, Ele foi para o paraíso e lá, algum tempo depois, alguns instantes mais tarde, aquele criminoso arrependido, convertido, estava lá com Ele. Quando você crê no Senhor Jesus, você sabe que você passará pelos mesmos passos que Ele passou. Você terá que carregar a sua cruz.
Você terá que virar as costas para o mundo, negar-se a si mesmo e olhar somente para Ele, olhar somente para o Pai, crer em Deus apenas. Você irá morrer, morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para o eu. E um dia, se Ele não voltar antes, você terá o seu corpo morto também. Mas saiba que nesse mesmo dia você estará com Ele na glória, no paraíso, no céu. Mas assim como Ele ressuscitou, Ele que é a primícia dos que dormem, Ele que foi aquele que ressuscitou primeiro, no último dia Ele voltará e, dada a sua palavra de ordem, Ele ressuscitará os mortos. Aqueles que creram no Senhor ressuscitarão com corpos semelhantes ao dele, corpos glorificados. Então saiba disso, que a Escritura ela nos mostra isso. Então, por que o desespero? Por que a tristeza? Por que a frustração? Por que o medo? Se você sabe que o Senhor te dá a vitória, mas a vitória é sobre o pecado, a vitória é sobre este mundo. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai passar por aflições, teremos que pagar preços altos, não somente no supermercado, não somente no posto de combustível, mas se nós seguirmos a Jesus, pagaremos um preço alto pela nossa fé. Teremos que suportar aflições, perseguições, teremos que suportar diversas coisas por amor a Ele. Poderá ter dia em que você fará a pergunta: será que adianta tudo isso? Haverá algum dia em que o diabo vai sussurrar no seu ouvido: do que adiantou toda a sua fé? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você está sofrendo tanto? Você está nessa cama enfermo? Você perdeu o seu emprego? Você está sofrendo problemas na sua família? Onde está o seu Deus? Mas saiba que o nosso Deus, Ele vive. Ele não está morto numa cruz. Ele não está sepultado, mas Ele vive. Ele reina. Ele voltará para nos buscar. E por isso, meus irmãos, a semelhança daqueles discípulos do passado, nós devemos sair de nossas casas e, correndo, anunciar que o Senhor Jesus está conosco e Ele reina, Ele vive. Veja que foi isso que eles fizeram no versículo 33, na mesma hora. Levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles tiveram que fazer todo aquele caminho e à noite. Veja, caminhar 11 quilômetros à tarde já é cansativo. Eles já estavam cansados. Mas agora o seu coração batia diferente. Agora aqueles 11 quilômetros eu tenho certeza que pareceram poucos metros, mesmo à noite, mesmo tendo apenas as estrelas no céu. Eles caminharam, eles voltaram a Jerusalém e eles encontraram os 11 e eles falaram: vimos o Senhor. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus ele não está pregado na cruz, como os católicos mostram em suas igrejas. Também ele não está morto, como os ateus acreditam. Ele vive e ele está conosco sempre. Ele nunca vai nos abandonar. Ele caminha lado a lado conosco. Ele é nosso bom pastor que anda conosco por todos os momentos, até mesmo quando temos que passar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Então creia nisso. Descanse o seu coração
na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, nas promessas do Senhor. Alimente-se da palavra de Deus, coma a Bíblia todos os dias. Ore pedindo para que o Espírito Santo lhe dê entendimento da palavra, lhe dê compreensão da palavra. Creia na palavra, obedeça os seus mandamentos. Obedeça para que você a cada dia se torne cada vez mais parecido com Ele. Não tema a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E mesmo que você morra, você também vai ressuscitar com um corpo novo, sem enfermidade, sem dor, sem sofrimento. Creia nisso. Mesmo que você não consiga enxergar tudo. Sim, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não vai enxergar tudo. Aqueles homens não estavam enxergando. Você não vai enxergar o quadro completo. Mas descanse naquele que é o pintor do quadro completo. É aquele que fez a história, que escreveu a história, que consumará a história e fará isso tudo para a glória dele e para o nosso bem. Que Ele nos abençoe. Amém.